Gênesis, capítulo 1. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo o que se vê e tudo o que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo das águas. Deus disse: luz. E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa e separou a luz da escuridão, e chamou a luz dia, e a escuridão chamou noite. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, primeiro dia. Deus disse: firmamento, haja separação entre as águas no meio das águas. Deus fez o firmamento, separou as águas que estavam abaixo do firmamento das que estavam acima dele. E assim se fez. E deu ao firmamento o nome céu. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, segundo dia. Deus disse: separem-se, águas debaixo do céu, juntem-se num só lugar. Apareça o continente. E assim se fez. E ao continente Deus chamou terra, e chamou oceano as águas que haviam se juntado. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse: terra, cubra-se de vegetação, produza todo tipo de planta com semente, todo tipo de árvore frutífera. E assim se fez. A terra produziu plantas que continham semente de todo tipo, e árvores frutíferas de todas as variedades. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, terceiro dia. E Deus disse: astros, apareçam, brilhem no firmamento do céu, separem o dia da noite, distingam-se as estações, os dias e os anos, astros no firmamento do céu, para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez 2 grandes astros, o maior para tomar conta do dia e o menor para tomar conta da noite. E fez as estrelas. Deus as distribuiu pelo firmamento celeste para iluminar a terra, para reger o dia e a noite, e para separar a luz da escuridão. Deus viu que tudo aquilo era bom. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quarto dia. Deus disse: oceano, encha-se de peixes e de toda espécie de vida marinha. Pássaros, voem pelo firmamento acima da terra. Deus criou as enormes baleias, todos os seres vivos que fervilham em grande quantidade nas águas, e todas as espécies de pássaros. Deus viu que tudo aquilo era bom, e então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham os oceanos. Pássaros, reproduzam-se na terra. Foi-se a tarde, foi-se a manhã, quinto dia. Deus disse: terra, produza vida de todo tipo, gado, répteis, animais selvagens de toda espécie. E assim se fez. Animais selvagens de toda espécie, gado de toda espécie, todo tipo de répteis e insetos. Deus viu que tudo aquilo era bom. Deus disse: façamos os seres humanos à nossa imagem, de forma que reflitam a nossa natureza, para que sejam responsáveis pelos peixes no mar, pelos pássaros no ar, pelo gado e, claro, por toda a terra, por todo animal que se move na terra. E Deus criou os seres humanos. Criou-os à semelhança de Deus, refletindo a natureza de Deus. Ele os criou macho e fêmea, e então os abençoou. Cresçam, reproduzam-se, encham a terra, assumam o comando,
Sejam responsáveis pelos peixes no mar e pelos pássaros no ar, por todo ser vivo que se move sobre a terra. Depois, Deus disse: Dei a vocês todo tipo de planta com semente sobre a terra, e todo tipo de árvore frutífera. É para que se alimentem deles. Para todos os animais e pássaros, tudo o que se move sobre a terra e respira, dou tudo o que cresce na terra por alimento. E assim se fez. Deus olhou para todas as coisas que havia feito. Tudo era tão bom, tudo era ótimo. Foi-se a tarde, foi-se a manhã. Sexto dia. Gênesis, capítulo 2. O céu e a terra foram assim concluídos, até os últimos detalhes. Quando chegou o sétimo dia, Deus havia terminado sua obra. No sétimo dia ele descansou de toda a sua obra. Deus abençoou o sétimo dia, fazendo dele um dia santificado, porque foi o dia em que ele descansou de sua obra, de toda a criação que ele havia feito. Livro de Gênesis, o capítulo 1, a criação do mundo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Assim se inicia o primeiro livro da Bíblia, que afirma que Deus criou os céus e a terra, criou todas as coisas que existem. O que nós descobrimos na leitura da palavra divina é que nós temos um único Deus que não tem princípio e nem fim. A Bíblia dispensa a necessidade de provar a existência de Deus, porque, segundo a própria Escritura Sagrada, Deus é percebido claramente por meio das coisas que foram criadas. Portanto, todas as pessoas do mundo têm uma espécie de intuição da existência divina. Isto é um fato que está dentro do coração humano. Algumas pessoas tentam lutar contra esta disposição, mas a Bíblia deixa bem claro que a existência de Deus é um fato estabelecido. Não há necessidade de se provar que Deus existe. Muitas pessoas, naturalmente, em vários lugares do mundo, poderiam levantar a questão já muitas vezes ouvida: quem foi que criou Deus? Deus não tem princípio e nem fim. Deus existe desde todo sempre, ele sempre existiu, por isso ele é chamado, por exemplo, na tradição judaica, de o Eterno. Deus não tem início, a própria definição de Deus o coloca numa situação de ser incriado, além da nossa compreensão, além da nossa finitude. Portanto, este Deus que, aliás, é o único Deus, não existe nenhuma rivalidade divina possível com outras divindades, de fato, porque Deus é único, ele sempre existiu. Quando o texto sagrado nos fala aqui em Gênesis que Deus criou os céus e a terra, ele já define a diferença entre Deus e o mundo criado. Sabemos que muitas pessoas não têm a ideia muito clara em sua mente a respeito de Deus e a criação. Há muitas pessoas, por exemplo, que imaginam que a natureza ou a criação é o próprio Deus, ou que ela se confunde com Deus, ou que nós, seres humanos, vamos encontrar o ser divino, na verdade, principalmente em nosso interior. No entanto, as Escrituras deixam claro para nós, muito definido, que Deus é totalmente distinto de sua criação. A criação, a natureza, o mundo que nos envolve, apesar de sua beleza, de tudo que aparece à nossa volta, nós sabemos que isso distingue-se de Deus, que está além do mundo criado, além do mundo físico
e muito superior à criação que é principalmente material e finita. Portanto, não se pode confundir a criatura com o Criador. É verdade que Deus está em toda parte. É verdade que o mundo criado lembra muita coisa extraordinária do próprio Deus, mas ele deve ser percebido como diferente de Deus. Quando olhamos para essa história da criação divina, é importante destacar aquilo que a Bíblia quer de fato nos ensinar de mais importante. Por exemplo, a própria palavra Deus, na língua original, é uma palavra que evoca uma certa pluralidade. De certa forma, a Bíblia já está nos anunciando que no futuro a revelação iria mostrar que Deus é um e mais de um ao mesmo tempo. O Novo Testamento vai nos falar em Deus Pai, Filho e Espírito Santo com toda clareza. Isso já aparece de maneira, vamos dizer, ainda inicial aqui no texto de Gênesis. Quando Deus, esse Deus extraordinário, superior ao universo, cria, é interessante observar o verbo do texto hebraico original. É um verbo especial, um verbo que é chamado verbo bará. Este verbo é exclusivo de Deus. Nunca em toda a Bíblia, nenhum outro ser, nem o ser humano, nem qualquer outra criatura pode criar coisa alguma como Deus cria. Só Deus pode bará. Somente o Criador pode bará, porque somente Ele cria de maneira como Ele pode criar. Por isso, nós vamos entender que essa criação exclusiva divina foi feita a partir do nada. Deus não tem uma massa ou algum elemento anterior ou alguma coisa ligada a algum outro ser que permita a sua criação. Não, a criação divina ela é feita a partir do nada, a partir da própria alteridade divina, a partir do próprio Deus. E o que é que Deus cria? O texto bíblico diz que ele cria os céus e a terra. A expressão os céus e a terra é uma maneira do texto bíblico se referir ao universo todo. Ou seja, Deus criou todas as galáxias, as constelações, os planetas, a terra, todo o universo e tudo o que há no planeta Terra, todas as formas de vida e tudo o que não é propriamente forma de vida, como o reino mineral. Tudo foi feito por Deus. Quando olhamos mais adiante no texto de Gênesis, vamos descobrir que essa criação ocorre pela ação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus se move sobre a face das águas. A descrição do texto original nos dá uma ideia de alguém que está trabalhando para o aparecimento da vida. É semelhante a uma ave que voa sobre os seus ovos ou a sua ninhada para, assim, permitir que a vida desponte com toda a sua força. O Espírito de Deus está presente na criação do mundo, na criação que é feita pelo Senhor do Universo. A maneira como Deus cria o mundo chama bastante a nossa atenção, porque Deus cria o mundo falando através da sua palavra. Em todo o texto de Gênesis, nós vamos observar a frase que se repete no decorrer deste capítulo: e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Deus cria o mundo pela sua palavra criativa, que mais tarde nas Escrituras vai ser definida o relacionamento da palavra divina com a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, quando prestam atenção à criação divina, ficam pensando como foi esse processo do ponto de vista do tempo. Nós sabemos que, lendo o texto sagrado, a Bíblia nos informa que a criação foi feita em 6 dias. Veja só que no versículo 4 e 5, nós vamos ver a descrição clara
sobre a criação da luz. E o texto diz que passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. E assim por diante, o texto nos diz dia primeiro, segundo, até o dia sexto. E então os estudiosos pensam e discutem sobre o texto. Será que esses dias eram dias literais? Será que eles não eram literais? Seriam dias de 24 horas? Seriam dias de outro tipo de contagem? A Bíblia não está diretamente se propondo a responder essa pergunta. Essa pergunta fica aberta para todos que leem o texto bíblico. Por quê? Porque nós sabemos que neste início não temos uma ideia de dia semelhante ao que nós temos hoje. Além disso, o texto não é escrito com uma mentalidade de responder talvez as perguntas que estejam em nossa mente agora. Os estudiosos mais profundos da Bíblia têm descoberto que esses 6 dias são principalmente uma forma literária de organizar o início do livro de Gênesis. Então, a grande verdade é que nós não podemos ter certeza exatamente se esses dias são ou não são literais. É uma pergunta que fica em aberto. E vamos observar que o texto também tem um pouco de poesia, porque ele coloca a tarde antes da manhã, sem que isso tenha propriamente uma intenção cronológica. E como é que a criação se organiza? O texto diz para nós que a terra era sem forma e vazia. Os 3 primeiros dias da criação são destinados a preencher a forma que não existia anteriormente. Então, no primeiro dia, por exemplo, a primeira forma que aparece sendo incluída na terra que foi criada é a distinção entre luz e trevas. Deus fez a separação entre luz e trevas e então veio o dia de número 1. No segundo dia, a próxima forma que se estabelece é a separação das águas, águas que estão em cima e águas que ficam embaixo. As águas de cima, provável referência às nuvens de onde vem a chuva. E as águas que estão embaixo são as águas que nós dispomos nos mares, rios e também lagos de todo o planeta. Este é o segundo dia. No terceiro dia, aí nós temos a separação da terra, propriamente a terra seca, os continentes, dos mares e das águas embaixo. Então veja bem que nós temos o estabelecimento da forma, porque a terra era sem forma. Quando chega no próximo trecho, a partir do versículo 14, o texto vai nos dizer de que a terra, que era sem forma, também era vazia, e agora vai se encher a essa forma que acabou de ser criada. Então, o que foi criado no dia número 1? Foi a luz que se separou das trevas. Como é que vamos encher essa forma da luz? Dia 4 responde, com sol, lua e estrelas, ou melhor dizendo, com os luminares e as estrelas. No dia 2, há uma separação de águas e águas. Por isso, no dia 5, que é um dia paralelo do dia 2, nós temos a presença das aves, que estão voando perto das nuvens, que são as águas de cima, e as criaturas marinhas, ou criaturas aquáticas, e os peixes, que aparecem nas águas de baixo. E, finalmente, no dia 6, onde nós temos os mares separados da terra, no dia 3º, que a terra, inclusive, quando surge já devidamente acarpetada com as plantas e todo o universo verde que está sobre ela. No dia 6, os animais e o homem enchem a terra. Portanto, a terra, o que não tinha forma, ganhou forma nos 3 primeiros dias, e o que estava vazio ganhou enchimento nos últimos 3 dias, do 4 até o 6. E por isso nós vamos ver que o autor de Gênesis está pensando numa elaboração mais específica da sua mentalidade, não está tentando responder algumas questões, talvez, que são a nossa principal dúvida. Então, nós não podemos definir muitos detalhes sobre os dias, mas entender que eles são dias
no sentido mais amplo do termo, e que eles falam sobre toda a criação que preenche aquilo que estava sem forma e vazio. E Deus, ao fazer tudo isso, coloca a sua frase de plena aprovação, dizendo que tudo ficou bom. Tudo ficou bom, e até na criação do ser humano ele vai dizer que ficou muito bom. Essa palavra bom significa que aquilo não só é bom, como também é muito belo, muito bonito, tem harmonia, tem um elemento estético presente nessa criação divina. É importante prestar atenção nesta criação, que o texto bíblico está tentando mostrar para nós que as ideias sobre o surgimento do mundo ou sobre Deus, diferentes da Bíblia ou distintas da Bíblia, são ideias equivocadas. Por exemplo, no mundo antigo se adorava o sol, a lua e os astros de modo geral. Quando o versículo 14 nos diz que Deus criou os luminares, o autor intencionalmente evita falar literalmente que Deus criou o sol e a lua. Por que ele evita? Porque a palavra sol e a palavra lua eram entendidas como Deus Sol e Deus Lua. Então, para que ninguém pudesse entender que Deus estava criando deuses menores, a palavra divina diz que ele criou apenas luminares, ou seja, grandes luzes. Com isso, a palavra de Deus está nos ensinando que tudo aquilo que as pessoas consideram divino não passam de uma obra da criação. O sol e a lua não eram deuses, eram apenas duas grandes luzes que estavam no firmamento celeste e não poderiam receber qualquer tipo de adoração, qualquer tipo de atitude religiosa especial. Eles foram criados para marcar estações, dias e anos com uma finalidade pré-determinada por Deus. Esta ideia de marcar dias, estações e anos mostra para nós que Deus, o Senhor da criação, é o Senhor do tempo. Deus que existe acima do tempo, fora do tempo, criou o tempo e o espaço. E ele é Senhor do tempo. Por isso, a tradição hebraica muitas vezes sinaliza que essa palavra estações pode ser traduzida também por festas, mostrando que as festas dedicadas a Deus tinham a sua origem na criação do tempo. E isso nos leva a uma ideia muito significativa e importante, que é a ideia que o tempo pertence a Deus e, de certa forma, deve ser também dedicado a Deus. Esta é a razão que, completando a avaliação dos dias da criação, vamos descobrir que Deus, no sétimo dia, descansa. No início do capítulo de número 2, no versículo 3, nós vamos descobrir que Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele ele descansou de toda a obra que havia realizado na criação. Isso mostra para nós o momento do tempo sagrado. Existe uma espécie de princípio sabático na Bíblia, quando nós lembramos que o tempo não nos pertence. Adorando o Senhor da criação e o Senhor do tempo e do espaço, nós vamos, através de observar esse princípio sabático, e aí como é que nós fazemos isso? É uma discussão um pouco mais detalhada e ampla. Jesus, por exemplo, não concordou com a maneira que os líderes religiosos do seu tempo entendiam esta maneira de observar o princípio sabático, mas a ideia do princípio sabático é importante porque ela primeiro declara a nossa finitude, que nós não somos o Criador, somos criaturas, portanto estamos limitados ao nosso tempo e devemos entender que não podemos fazer como milhões e milhões de pessoas que apenas trabalham sem parar, sem reconhecer que são finitas e que são limitadas. É o reconhecimento da nossa posição de criatura. E além disso, esse dia é dedicado de maneira especial a reconhecer o nosso grande Criador.
Então é um dia também dedicado à adoração, também dedicado ao reconhecimento do Senhor do tempo, do espaço, do Senhor da criação. Por isso, o princípio sabático surge também no capítulo 1 de Gênesis, falando sobre a criação no desfecho do assunto aqui neste texto sagrado.